Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu Instagram. O objetivo desse projeto Cura pelas Mãos é poder abordar, temas relacionados a esse universo da spa terapia para ajudar você, profissional que já trabalha com massagem ou que quer começar a trabalhar com massagem, a se tornar uma referência na massagem terapêutica, conquistar uma agenda cheia e alcançar um faturamento acima de R$5.000 por mês trabalhando com a massagem. E o tema que eu escolhi para nossa live de hoje, dessa semana, é Descomplicando a Síndrome do Piriforme. Então, nessa aula, eu vou te ensinar um raciocínio clínico com um passo a passo para você avaliar, diagnosticar e tratar os pacientes com síndrome do piriforme. Quando você não tem uma sequência, clara e organizada de avaliação, de diagnóstico e de tratamento, você fica um profissional inseguro, perdido, com medo, e isso acaba te travando e você deixa, de ajudar tantos pacientes, que sofrem aí de queixas de dores crônicas. Então, se você tá aqui pela primeira vez, já manda para mim nos comentários um hashtag primeira vez. Se você tá sempre por aqui, hashtag tô sempre por aqui. E se você já é aluno, pupilo ou pupilo do Método Natália Tanaka, hashtag o número da sua turma. Enquanto vocês vão mandando aí nos comentários, deixa eu só conferir se as mensagens de aviso da live foram enviados. Aí. Espera só um minutinho que eu vou conferir aqui. Aí, deixa eu ver aqui então. Jocélia Rocha, turma 16. Valverdiana Rosa, 17. Marli Silva, 17. Patrícia Marques, 17. Tatiana Bueno Masso, turma 17. Leonora, 14. Vanessa Cabral, turma 15. Dai Mendes, 17. Terezinha, 17. Marci Ameurer, 17. Massoterapeuta Gian Nascimento, turma 17. Dani, Massoterapia com Amor, 16. Nilma, 16. Marli, turma 10. Conceição, 17. Muito bem. Legal. Bom, vamos lá então começar. Vanessa, falei com você na terça sobre esse tema. Aqui estou. É mesmo? Era sobre síndrome do piriforme que você falou na terça-feira? Acho que era, né? Agora que eu tô tentando me lembrar aqui. Deixa eu só compartilhar aqui um aviso nos grupos de WhatsApp e aí a gente já começa, tá? Pera aí, aguenta aí um pouquinho. Espera só um minutinho que a gente já vai. Enquanto eu vou compartilhando aqui, aproveita que vocês estão aí e vai me contando aqui nos comentários se você já atendeu um paciente com síndrome do piriforme, se você tem alguma dúvida ou alguma dificuldade. Que 2 minutinhos eu já...
Tá acabando. Aí, então vamos lá. Então, boa noite para vocês que estão chegando agora. Hoje o tema da live é Descomplicando a Síndrome do Piriforme. Tava só compartilhando aqui para avisar o pessoal dos grupos que nós já estamos no ar. E vamos lá, então. Deixa eu só fechar aqui. Bom, por que eu decidi hoje falar sobre a Síndrome do Piriforme? Inclusive, se vocês... por acaso já tiverem tido experiência com pacientes com síndrome do piriforme, coloca aqui para mim nos comentários se você teve alguma dúvida e dificuldade, porque eu sei que a síndrome do piriforme, né, é um diagnóstico aí, uma doença que gera muita confusão até hoje, porque não existe nem na literatura um padrão de apresentação clínica do síndrome do piriforme, ou seja, o paciente com diagnóstico de síndrome do piriforme, ele não tem um padrão de apresentação clínica dizendo que esse paciente vai apresentar essas e essas características ou que ele vai responder bem a esses ou aqueles tratamentos. Então, assim, um paciente com uma dor na lombar pode ser síndrome do piriforme, um paciente com uma dor no meio do glúteo pode ser síndrome do piriforme, paciente com uma dor na região aqui superior, posterior do quadril pode ser síndrome do piriforme, paciente com queixa de incômodo no assoalho pélvico, ali na região das genitais, pode ser síndrome do piriforme. Um paciente com uma dor que irradia para coxa, perna e até o pé, também pode ser síndrome do piriforme, né? Então, olha quantas situações, né? Quantas apresentações aí que podem estar relacionadas à síndrome do piriforme. Tudo quanto é dor relacionada lá à compressão do nervo ciático pode estar relacionado também com a síndrome do piriforme. Por isso que para avaliar, diagnosticar e tratar um paciente, né, chegar ao diagnóstico de síndrome do piriforme com um paciente, você precisa ter um raciocínio clínico, um passo a passo, para que você tenha segurança e não fique perdido num paciente com queixas, né, tão diferentes, porque, como eu falei, tem paciente que tem síndrome do piriforme, mas a queixa dele é só ali no quadril. Tem outros pacientes que têm síndrome do piriforme e a dor dele fica localizada na lombar. Tem outros pacientes com síndrome do piriforme, onde a dor lombar vai irradiar para membros inferiores. Tem pacientes que vão ter a síndrome do piriforme, mas a dor vai estar só ali na região do assoalho pélvico. Então, como ter um raciocínio clínico para poder avaliar, diagnosticar e tratar, tá? Para a gente poder falar da síndrome do piriforme, deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês. Vou precisar fechar um pouquinho os comentários, depois eu volto. Só deixa eu responder aqui uma dúvida. Nilma, eu gostaria de saber se pode aplicar massagens em pessoas que teve trombose há mais de um ano. Eu aprendi outro curso que não pode. Então, se a pessoa já tiver tratado essa trombose e ela tiver uma liberação do médico, porque ela, né, tomou o medicamento e o trombo dissolveu, se ela tiver liberação do médico, depois de um ano, se ela tiver tratada, ok. Mas é importante que tenha essa liberação para você saber se aquele trombo, né, já se dissolveu. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vamos lá. Mudou aqui algumas funções do Instagram, tô meio perdida aqui para achar as... Então, para a gente poder falar da síndrome do piriforme, vamos começar falando da anatomia, relembrando a anatomia desse músculo. Eu fechei, mas acho que eu vou deixar aberto. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Quem aqui sabe me dizer qual é a origem e inserção do músculo piriforme? Vamos ver. Ana Célia, Natália, tem uma irmã que tem um vitiligo, posso aplicar massagem nela? Eu não vejo nenhuma contraindicação no caso do vitiligo, né?
Eu acredito que você pode sim, sem nenhum problema. Só uma dúvida, quais músculos importantes fortalecer? Então, para você tratar a síndrome do piriforme, eu não vou te responder agora porque vai estar no final dessa live. Então, fica comigo até o final, que aí eu vou ensinar a avaliação, diagnóstico e tratamento da síndrome do piriforme. Tá bom, Sol? Então, vamos ver. Quem é que vai me responder aqui? Ixi, ninguém vai me responder aqui a origem e inserção do músculo piriforme? Quem é que vai lembrar de onde sai e onde ele se insere? Tô vendo aqui Rodiele Passos também, mentorada turma 2. Inclusive, essa semana, quarta-feira, começamos as aulas da mentoria. Gente, ninguém vai arriscar. Silvana, vitiligo vem do emocional e massagem é fundamental, principalmente se for na raiz do problema. Tá aí, eu também concordo, porque assim, o vitiligo ele não é uma doença contagiosa, transmissível, acho que ela eu não sei se o vitiligo é também uma doença autoimune. Eu acredito que seja, né? Eu não sei afirmar isso. Se alguém soubesse se o vitiligo é uma doença autoimune. Aqui, Andréia, o piriforme ele se origina da região anterior do sacro e se insere no trocânter maior do fêmur. Parabéns, isso mesmo. Isso aí. Então, o músculo piriforme, ó, tá vendo que ele sai ali da região anterior do sacro, na parte da frente do sacro, e ele vai se inserir no trocânter maior do fêmur. Beleza. Agora, quem que vai me dizer, quem sabe me dizer, inclusive, ó, só de olhar a anatomia, origem e inserção do piriforme, quais são as funções do músculo piriforme? Então, a gente viu que ele sai lá da região anterior do sacro e ele vai até o trocânter maior do fêmur, né? Então, olhando essa disposição das fibras musculares, quais são as funções que ele desempenha? O músculo piriforme. O Leandro falou aqui, ó, rotação externa e adução do quadril. Quase, Leandro. Ó, olhando aí onde ele se insere no quadril, ele faz a rotação externa, né? E ele faz também a abdução. Então, não é a adução, é a abdução. Porque olha só, ele se insere ali em cima, no trocânter maior. Então, imagina, o encurtamento ali do piriforme vai fazer o quê? Vai abduzir, né, o quadril e rodar externamente, tá? Então, só para relembrar, origem, inserção e função do músculo piriforme. Leandro, escrevi errado, beleza, tá ótimo. Então, sai da região anterior do sacro, se insere ali no trocânter maior do fêmur. Ah, Natália, mas você fala que não precisa decorar a origem e inserção. Você não precisa saber exatamente o pontinho de onde sai para onde vai, tá? Mas você precisa ter esse mapa mental aí, essa foto mental do piriforme, para você poder, quando você for tratar um paciente com queixa no piriforme, você precisa saber ali na hora de palpar, né, de onde você começa a palpar, para onde você vai, a direção das fibras musculares e saber a função que ele desempenha, porque isso está associado, né, o que piora a dor do seu paciente. Então, saindo ali do sacro, vai até o fêmur, e pela origem e inserção dele, de onde ele sai para onde ele vai, você consegue, né,
fazer esse raciocínio, correlacionar então a função. Ele está associado à rotação externa e à abdução do quadril. Lembrando que o músculo piriforme ele é um músculo bem profundo, então pensa que por cima do piriforme a gente tem ainda glúteo médio, glúteo máximo. Por isso que quando for tratar pacientes com síndrome do piriforme, sempre que for tratar o piriforme do paciente, palpar para avaliar e para tratar, vocês precisam saber que é um músculo que você precisa colocar uma pressão profunda. Se você não colocar uma pressão profunda, você vai ficar ali palpando e manipulando o glúteo máximo, o glúteo médio e não vai realmente chegar no piriforme. E aí o paciente acaba não tendo resultado, tá? Bom, e a Silvana mandou aqui, ó, vitiligo é uma forma de psoríase atingindo a falta de melanina na pele, sendo assim a soma de várias patologias que envolvem o emocional. A massagem ajuda muito aplicada com aromaterapia. Então, para quem esqueci quem perguntou sobre aplicar massagem no vitiligo, tá aí então a resposta, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, então agora eu vou fechar um pouquinho, senão vai ficar por cima das imagens, tá? Então agora que a gente relembrou um pouquinho da anatomia do piriforme, vamos agora ver, né, por onde é que a gente começa o raciocínio clínico no caso de uma síndrome do piriforme. Então, a primeira etapa e o primeiro passo desse raciocínio clínico, quando você recebe um paciente, vamos supor que o paciente ele já te procurou. Nesse caso, a gente está partindo do princípio que o paciente veio aí com uma indicação, né? Ele foi no médico, fez exames e ele foi diagnosticado com síndrome do piriforme. Então, imagina um paciente chegando para você já com esse diagnóstico de síndrome do piriforme e você precisa ter um raciocínio clínico para confirmar se realmente aquela é a causa da dor do paciente. Ou um paciente que te procura, você é o primeiro contato desse paciente, né? E ele te procura com uma queixa de dor na lombar, no glúteo, no quadril, que irradia para a perna, e você precisa descobrir qual é a causa da dor desse paciente. Independente se ele já veio com diagnóstico e você precisa confirmar, ou se ele tá te procurando como primeiro contato e você precisa identificar a causa da dor, fazer o diagnóstico, é esse o raciocínio clínico que você vai seguir. O primeiro passo você vai pedir para o seu paciente pintar lá no diagrama do corpo, e para quem é aluno, vocês têm lá a ficha de avaliação dentro da plataforma, e lá tem, né, esse mapa corporal. Você vai pedir para o paciente pintar esse diagrama do corpo para você identificar qual é a localização da dor do paciente. A partir do diagrama do corpo, a partir do que o seu paciente assinalar, né, pontuar da localização da dor, você já consegue confirmar ou excluir diversas patologias. Então, por exemplo, se o paciente vem para você com um diagnóstico de hérnia de disco e na hora que ele vai pintar lá o diagrama do corpo, a dor dele ele não pinta, a dor dele não tá para baixo do joelho ou para baixo do cotovelo, você já exclui, você enfraquece a hipótese de ser uma compressão neural, de ser uma hérnia de disco, por exemplo, tá? Que hérnia de disco, na maioria das vezes a dor do paciente vai para baixo do joelho, né, no caso de lombar, ou para baixo do cotovelo, no caso da cervical. Então, para começar o raciocínio clínico desse paciente que chegou para você com um diagnóstico de síndrome do piriforme, ou aquele paciente que você desconfia que pode ser a síndrome do piriforme, você pede para ele pintar esse diagrama do corpo e você vai analisar se o que ele assinalou, né, está de acordo com a apresentação
de uma síndrome do piriforme, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é, tá? Então, esse é o primeiro passo, o diagrama do corpo. Depois que você pediu para o seu paciente pintar o diagrama do corpo, o segundo passo aí, segunda etapa do raciocínio clínico é você fazer o exame clínico. Você conversar com o seu paciente e, através de perguntas intencionais, você começa a fazer um diagnóstico diferencial por exclusão em busca, né, da causa da dor desse paciente. Então, no exame clínico, é muito importante que você tenha lá uma sequência de perguntas intencionais e não fazer como muitos profissionais fazem, que é o quê? Falar simplesmente para o paciente: olha, ô dona Maria, olha, seu José, me conta aí o que está doendo, me conta o que está te incomodando, e deixar o paciente livre para falar o que ele quiser. Aí tem paciente que senta na sua frente e começa a contar a história da vida dele, de 30 anos atrás até os dias atuais. Aí você tem tanta informação, um excesso de informações, que você acaba se perdendo. Ou então tem aqueles pacientes que vêm e te fala, te dá lá meia dúzia de informações e você não sabe o que perguntar. E o pior, depois você não sabe o que fazer com essas informações. Então você precisa tanto saber quais perguntas intencionais são importantes para você guiar a sua avaliação e não deixar o paciente contar o que ele quiser. E depois você precisa saber como interpretar as respostas para essas perguntas intencionais. Então você precisa saber se num ciclo de 24 horas a dor do paciente ela é contínua ou intermitente. O que isso significa? Uma dor contínua, ela tem uma natureza inflamatória. Já uma dor intermitente, ela é uma dor de natureza mais mecânica. O tempo de dor, para você saber se ela é uma dor mais aguda ou se ela é uma dor mais crônica. Por quê? Porque se ela for uma dor mais aguda, ela responde mais rápido ao tratamento, mas se ele estiver numa fase mais aguda, você tem que manipular com um pouco mais de cuidado, porque porque a inflamação ela tá numa fase aguda, e se você manipular com muita pressão, com muita carga, você pode acentuar muito a dor desse paciente. Já se é uma dor crônica, você precisa colocar mais pressão e mais carga, porque está num estágio da inflamação de remodelamento das fibras de colágeno. Então precisa de mais pressão para remodelar aquilo e aquilo não gerar uma aderência, tá? Então, cada pergunta no seu exame clínico é intencional, é importante, vai te ajudar a fazer esse raciocínio tanto para o seu diagnóstico como na hora de determinar o seu tratamento. Então, no exame clínico, cortou um pedacinho aqui, eu sempre esqueço que quando eu jogo aqui no Instagram ele corta. Lembra que eu falo sempre para vocês da teoria da pirâmide da dor? Então, no seu exame clínico, você vai fazer perguntas intencionais para você já começar a elaborar um diagnóstico diferencial por exclusão, onde você vai confirmar ou excluir hipótese de diagnósticos. Então, lá na teoria da pirâmide da dor, lá em cima, no topo, a gente tem menos de 1% dos casos, dos pacientes que vão nos procurar, eles têm uma doença grave. O que seria uma doença grave? Tumor, infecção, fratura caldequina, tá? Depois, no meio da pirâmide, a gente tem lá menos do que 5% dos pacientes, eles vão apresentar uma dor de origem neural, dor de envolvimento neural. Quais seriam essas patologias que têm um envolvimento neural? Pode ser uma hérnia de disco, uma estenose, que é o estreitamento do canal medular, pela presença de um osteófito, por exemplo. Pode ser uma espondilolistese, que é quando uma vértebra escorrega sobre a outra.
Pode ser uma neuropatia, então, por exemplo, uma diabetes que está comprometendo o nervo, tá? Então, menos de 5% pode chegar para você com uma queixa relacionada a uma dor neural. E a grande maioria, mais de 90% dos casos dos pacientes que chegam pra gente, tem uma dor devido a uma alteração mecânica, que pode ser ou ali na articulação, que é devido a um desgaste, por exemplo, como uma artrose, ou por conta de uma obstrução, que é quando algum material intraarticular ele se desloca, né? É um pedacinho de cartilagem, se desloca para dentro da articulação e acaba bloqueando o movimento. Ou pode ser uma restrição, quando a articulação tem uma aderência e aí ela perde um pouco de mobilidade lá no final da amplitude de movimento. E uma outra alteração mecânica que pode causar dor é uma alteração nos músculos, que seria a dor miofacial. E como é que a gente faz para avaliar cada um desses casos? Eu vou abrir aqui os comentários, para poder ver vocês, tá? Então, a gente viu aqui na teoria da pirâmide da dor, né, que a gente tem que, através dessas perguntas intencionais, fazer um diagnóstico diferencial, começando pela exclusão do que está lá no topo da pirâmide, e a gente vai até chegar na base. Então, no exame clínico, a gente tem que fazer perguntas intencionais primeiro para excluir ou confirmar doença grave, tá? Como é que a gente vai confirmar ou excluir doença grave? Você vai fazer perguntas intencionais. Por exemplo, você vai perguntar para o seu paciente: olha, ô dona Maria, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, como que é a sua dor? A sua dor é constante, o dia inteiro fica doendo, da mesma intensidade, ou a sua dor ela é intermitente, ela varia? Então, a senhora acorda sem dor, conforme vai fazendo as atividades, senta para trabalhar, essa dor piora, e no final do dia, a hora que a senhora chega em casa, deita, ela melhora. Então, como que é a sua dor? Constante ou intermitente? Na doença grave, o paciente tem uma dor constante. Outra pergunta intencional que você vai fazer para confirmar ou excluir doença grave. Você vai perguntar: dona Maria, por acaso essa dor, ela te impede de dormir à noite? Aí a dona Maria vai falar assim: ah, sim, nossa, essa dor não tá me deixando dormir. Aí só isso não é suficiente ainda. Por quê? Você tem que entender se essa dor que a dona Maria tá te falando que tá atrapalhando ela de dormir, você tem que perguntar para ela: mas, dona Maria, essa dor não deixa você pegar no sono? Ou você pega no sono, você dorme, mas quando você vai se movimentar na cama, virar de um lado para o outro, aí a dor te acorda. Se ela te falar assim: não, essa dor, ela não deixa eu pegar no sono, já acende aí uma luzinha vermelha, um sinal de bandeira vermelha, um sinal de doença grave, né? Porque a dor de doença grave, ela não deixa o paciente pegar no sono, diferente da dor mecânica, que o paciente ele dorme, mas quando ele vai virar na cama, a dor acorda ele pela mudança de decúbito. Outras perguntas que são importantes para confirmar ou excluir doença grave: se o paciente teve perda de peso, né, nos últimos meses, inexplicável, ele não fez nenhuma dieta, não fez nada de diferente, está perdendo peso. Perguntar se ele tem histórico de câncer, histórico prévio de câncer, histórico de câncer na família. Se a dor dele começou depois de uma queda, eu caí outro dia na escada de casa e a partir daí eu comecei a sentir dor aqui no meio do glúteo, porque pode estar relacionado à fratura. Perguntar para o paciente se ele teve, febre, mal-estar,
porque isso pode ser um sinal de infecção, de inflamação. Então, são perguntas intencionais que você tem que fazer no seu exame clínico que vai te ajudar no diagnóstico diferencial para você começar a excluir desde o topo, primeiro doença grave, depois doença neural, até você confirmar que realmente é uma dor mecânica. E caso você identifique algum sinal, algum sintoma, dependendo das respostas que o paciente te der, né, nessas perguntas intencionais, se caso você desconfiar, né, acendeu várias bandeiras vermelhas, né, que você desconfie de ser uma doença grave, como eu falei, tumor, fratura, infecção, inflamação, caldequina, problema vascular, né, problema cardíaco, se você identificar algo nesse sentido, você nem mexe no paciente, você conversa com ele, né, não vai desesperar o paciente, conversa com ele e encaminha ele para um médico especialista para ele fazer uma avaliação, né? E aí vai fazer uma avaliação para excluir qualquer possibilidade de doença grave, porque como alguém aqui hoje comentou a questão de trombo, já pensou se o paciente chega para você e ele tem um trombo e você aplica uma massagem, uma drenagem, esse trombo se desloca, vai parar aí no coração ou no cérebro, né, dando um infarto ou um AVC. Então você precisa fazer perguntas intencionais e a primeira coisa na avaliação, e aqui a gente está falando de síndrome do piriforme, mas esse raciocínio clínico serve para qualquer outro diagnóstico também. Você precisa, em primeiro lugar, saber excluir doenças graves em caso você desconfie de uma doença grave, você precisa encaminhar esse paciente, ele vai fazer os exames. Se não for nada, ok, ele volta para você e tá tudo certo, mas vai que, né, gente, apesar de ser menos de 1%, você nunca sabe quando esse paciente vai aparecer para você, beleza? Depois, uma vez que você fez todas as perguntas intencionais, excluiu doença grave, agora a gente vai para o próximo passo, que é confirmar ou excluir envolvimento neural. Você precisa saber se essa queixa, se essa dor desse paciente está relacionado ao envolvimento neural, né? E quais são os sinais, sintomas que o paciente no exame clínico, aqui a gente está falando da etapa do exame clínico. Quais são os sinais e sintomas que você precisa ficar atento, que o paciente vai te informar, que podem indicar envolvimento neural. O paciente vai te falar, quando você perguntar para ele, como é que você me descreve, né, o seu incômodo? Por isso que eu falo para vocês, não pergunta para o paciente o que dói ou onde dói. Pergunta para ele qual é o desconforto, né, o que tá te incomodando. E aí, lá na avaliação, no exame clínico, lá nas perguntinhas, uma delas me fala como é que você descreve esse incômodo que você tá me relatando. Ele vai te descrever sensação de formigamento, sensação de choque. Tem um paciente meu que fala uma sensação de facada. Ou ele vai te relatar também lá no exame clínico, nossa, eu sinto que aqui nessa região eu tô com menos sensibilidade. Na hora que eu vou vestir a calça é estranho, porque parece que um lado tem menos sensibilidade. Ou ele vai te relatar também uma certa fraqueza, dificuldade para realizar alguns movimentos. Então, no exame clínico, esses são sinais e sintomas que o seu paciente pode te relatar que indique aí envolvimento neural, tá? Choque, formigamento, facada, alteração de sensibilidade, perda de força muscular. Então, esses são sinais e sintomas de dor neural. Excluiu dor neural, a gente tem a dor mecânica. Então, quais são os sinais e sintomas que indicam que o seu paciente tem uma dor mecânica? Na avaliação clínica, quando você perguntar para ele a dor dele no ciclo 24 horas, ele vai te falar que é uma dor intermitente. A dor mecânica normalmente melhora com repouso, ela piora com o movimento.
A dor, ela é pior no final do dia. O paciente vai te falar que ele acorda com a dor quando ele vai virar na cama, virar de decúbito. Ele relata a dor, ele descreve a dor dele, da dor mecânica, uma dor como pontada, uma dor latejante. Ele vai te falar que essa dor começou após ele fazer alguma coisa, pegar um peso, subir uma escada, agachar para pegar o filho no chão, tá? Então, essas são características, sinais que indicam que é uma dor mecânica, tá bom? Então, no exame clínico, através dessas perguntas intencionais e lá na ficha de avaliação, para vocês que são alunos do método Natália Tanaka, tá lá todas as perguntas intencionais que vocês precisam fazer para os pacientes. Primeiro, para confirmar ou excluir, então, uma doença grave. Depois, confirmar ou excluir uma dor neural. E por fim, se você excluiu doença grave e se excluiu doença neural, você vai confirmar então que é uma doença de natureza mecânica, tá? E continuando o nosso raciocínio clínico, depois do diagrama do corpo e depois do exame clínico, a gente vai pro exame físico. No exame físico, tá? Você só vai chegar no exame físico depois de você ter excluído doença grave. Porque se no seu exame clínico você tá lá fazendo as perguntas intencionais e acende, né, as bandeiras vermelhas indicando que pode ser uma doença grave, você já para lá mesmo a sua avaliação e já encaminha esse paciente para um médico especialista. Se você desconfiar de uma fratura, você vai encaminhar para o ortopedista. Se você desconfiar de uma doença, vamos supor, uma doença autoimune, você vai encaminhar para o reumatologista. Se você desconfiar de um tumor, você vai encaminhar para um oncologista. Enfim, você vai encaminhar já para o médico especialista. Você só vai para o exame físico uma vez que você excluiu doença grave. Aí você excluiu doença grave, então você tem duas hipóteses. Ou é uma dor neural, ou é uma dor mecânica. Não dá para você concluir que é uma dor neural ou que é uma dor mecânica somente com as informações do exame clínico. Então, a gente fala assim, é como se você tivesse uma balança, né? Pega uma balança e você vai colocar as informações de um lado ou de outro e você vai pesar, né, para você fortalecer se é uma hipótese ou outra. Então, o paciente falou que tem choque, formigamento, pesa mais pro lado de ter uma dor neural. O paciente falou que é uma dor intermitente, que piora com o movimento, a dor não passa a linha do joelho e do cotovelo, fortalece mais a hipótese de ser uma dor mecânica. Mas você precisa de um conjunto dessas informações de exame clínico e exame físico para você conseguir chegar num diagnóstico, né, se é uma síndrome do piriforme e aí sim fazer o tratamento direcionado para essa queixa, certo? Então, no exame físico, né, o que é importante você avaliar para você confirmar ou excluir se é uma dor neural e para você confirmar ou excluir se é uma dor mecânica. Então, vamos ver. Vou aqui abrir os comentários, vou deixar com a imagem aí no fundo, mas agora eu quero saber de vocês que estão aí assistindo a live. Manda aqui para mim nos comentários. Quando eu vou para o exame físico, o que é importante eu avaliar para eu confirmar ou excluir hipótese de ser um envolvimento neural? Primeiro vamos começar com o envolvimento neural. O que eu preciso testar lá no meu paciente que vai me dar informações para saber se no caso dele tem envolvimento neural ou não?
Tati Bueno, Natália, em qualquer tratamento faço essas perguntas? Sim. Independente da queixa do paciente, você sempre vai fazer essas perguntas intencionais, seguindo esse raciocínio clínico de diagrama do corpo, exame clínico com perguntas intencionais e exame físico com testes específicos para confirmar ou excluir, tá? Massoterapeuta Dânia, Nath, na doença grave precisa ter quantas respostas positivas? Não tem uma regra. Você vai fazer as perguntas e você vai ver, de acordo com as respostas do paciente, se é uma bandeira vermelha. Então, por exemplo, o paciente tá com uma dor e essa dor começou depois que ele sofreu uma queda. Então, nesse caso, você já encaminha ele para o ortopedista para fazer o exame além disso, né? Além dele falar que essa dor começou após uma queda, é uma dor contínua, que não melhora com nada, já tomou medicamentos, tá? Então, assim, é um conjunto de informações que faz você fortalecer a hipótese de ser uma doença grave. Por exemplo, nesse caso, uma fratura. Então, se o paciente chega com uma queixa de dor que começou após uma queda, o paciente tem mais de 70 anos, tem isso também, né? Então, se é um paciente jovem, né, enfraquece um pouco essa hipótese de doença grave. Mas se é um paciente com mais de 70 anos, um paciente que tem osteoporose, caiu na escada, depois disso começou a dor, essa dor tá contínua, não melhora com nada, já acendeu, né, várias bandeiras vermelhas, tá? Do mesmo jeito, um paciente que chega com uma dor contínua, ele já teve um câncer de mama. O paciente chega com uma dor torácica e ele fala que ele a paciente já teve um câncer de mama e tá com essa dor torácica. E a paciente tem também, já é uma paciente idosa, então também acende bandeiras vermelhas que é melhor você encaminhar para o médico, né? No caso de um tumor, por exemplo, paciente com uma dor na torácica, com histórico de câncer de mama, vamos por aí, fumante, o que eu ia falar? E quando você palpa lá a região, não reproduz a dor do paciente, você tenta achar pontos gatilhos, contratura, nada reproduz a dor dele, ele faz movimentos, não tem limitação de amplitude de movimento. Você fala, opa, então não é articular, não é muscular, não é tendão. Então você começa a acender começa a acender bandeiras vermelhas, alertas, entendeu? É a somatória, assim, não tem assim um número, precisa ter tantas informações positivas, é um conjunto das informações que você vai colhendo do paciente que faz você chegar, não a confirmar, mas pelo menos desconfiar e encaminhar ele para um médico especialista. Então vamos lá, a pergunta que eu fiz o que é importante eu avaliar no exame físico do paciente para confirmar ou excluir se ele tem envolvimento neural. Então vamos ver o que o pessoal respondeu. Bianca, palpação, não. Ivanete, Laseg-Slamp, isso, são 2 testes neurodinâmicos importantes. Marlene, tem na anamnese? Qual anamnese? Se for a ficha de avaliação, sim, tem na ficha de avaliação. Roseli, dor e formigamento é neural? Pode ser, mas dor miofacial também pode dar formigamento. Sol, teste de Laseg é uma opção. Rafa, não, peraí, eu quero saber das informações.
Não, vocês me mandaram aqui outras perguntas, eu não vou responder essas perguntas agora, senão vai misturar tudo, tá? O que eu queria que vocês me mandassem era o que é importante avaliar para confirmar ou excluir envolvimento neural no paciente. Mas vamos lá. Ninguém respondeu aqui, só alguém mandou aqui teste de LASEG, SLAMP. Alguém mandou aqui equilíbrio. Enfim. Sim, equilíbrio também é uma das coisas que a gente precisa avaliar, o reflexo, né? Então vamos lá, ó. O que vocês precisam avaliar no exame físico para confirmar ou excluir a hipótese de envolvimento neural? Primeiro, a sensibilidade. Vocês precisam avaliar a sensibilidade do paciente. Como? Vai lá, ó, passa a mão na região lateral da coxa do lado assintomático e passa a mão na região lateral da coxa do lado sintomático. Lembrando sempre, testa o lado que não tem dor, depois o lado que tem dor. Então, passou a mão ali na lateral da coxa, de um lado e de outro, o paciente falou, do lado que eu sinto a dor, a sensibilidade é menor. Então, você já sabe que ali na lateral da coxa é a área de inervação de L2, então pode ter envolvimento ali da raiz nervosa de L2. Isso vocês vão ver pelo mapa de dermátomos. Passa a mão ali na região interna de coxa do lado que o paciente não tem dor e passa a mão na região interna de coxa do lado que o paciente tem dor. Ali na interna de coxa é dermátomo de L3. Caso o paciente tenha alteração de sensibilidade nessa região, significa envolvimento, neural da raiz de L3. Externo da perna é região de inervação de L5. Interno da perna, L4. E assim vocês podem testar, várias regiões seguindo ali o mapa de dermátomos. Então, avaliar sensibilidade. Outra coisa que é importante para confirmar ou excluir envolvimento neural, avaliar a força muscular, seguindo o mapa de miótomos. Então, você vai avaliar a força, lembrando, sempre primeiro do lado que o paciente não tem dor, depois compara com o lado sintomático. Então, flexão de quadril é raiz de L2, extensão de joelho, raiz de L3, tá? E aí depois vocês podem pegar lá o mapa de dermátomos e ver a correspondência, de cada movimento para a raiz nervosa que é responsável aí por desempenhar essa função. Testes neurodinâmicos também para avaliar envolvimento neural, como vocês falaram, teste de LASEG, SLAMP teste, também, no caso da lombar, e o teste de equilíbrio, pode pedir para o paciente andar na ponta dos pés, para também ver o equilíbrio e coordenação, pedir para o paciente andar nos calcanhares, também você vai testar integridade de raiz nervosa e envolvimento neural. Tá? Então, basicamente, são esses são é o que você precisa avaliar no exame físico para você identificar envolvimento neural. E depois, na dor mecânica, o que é importante eu avaliar na dor mecânica para eu poder confirmar ou excluir se a dor do meu paciente está relacionada a uma alteração na articulação ou se está relacionada a uma alteração no músculo. Então, no caso de uma alteração na articulação, a dor pode estar sendo causada por uma artrose, por uma obstrução ou por uma restrição. Como é que eu vou no exame físico identificar se a dor do meu paciente está associada a uma alteração na articulação? Eu tenho que avaliar a mobilidade da articulação, então eu tenho que avaliar se o paciente tem limitação da amplitude de movimento e eu vou também palpar a articulação e ver se o paciente tem dor e sensibilidade à palpação da articulação. E como é que eu vou saber se na dor mecânica do paciente o que está envolvido é a musculatura, uma dor miofacial? Eu tenho que palpar o músculo em busca do quê?
de contratura muscular, né? Ou seja, bandas musculares tensas, presença de pontos gatilhos, que são pontos hipersensíveis, que quando palpados, né, eles reproduzem a dor do paciente, e observar se o paciente também tem algum encurtamento muscular, tá? Então, dessa forma é que eu vou identificar se confirmar ou excluir um envolvimento neural, ou confirmar, a partir do momento que eu excluir dor neural, confirmar uma dor mecânica e identificar se é uma alteração articular ou muscular. Então, esse é o raciocínio clínico que vocês vão aplicar em qualquer diagnóstico, em qualquer queixa do paciente. E eu falo que esse raciocínio clínico, ele é igual montar um quebra-cabeça. Para montar um quebra-cabeça, depois, não sei se vocês já montaram um quebra-cabeça, deixa eu parar aqui. Mas depois que você monta vários quebra-cabeças, você vai criando lá um passo a passo, né? Um raciocínio para você montar o quebra-cabeça. Então, ninguém começa montando o quebra-cabeça do centro. Você começa montando, você separa todas as pecinhas que tem um lado reto, você monta toda a borda do quebra-cabeça. É uma moto. Depois você começa a separar as pecinhas por cores e tonalidades, né? Você vai fazendo vários montinhos e aí você começa a montar até você finalizar. Então, dessa forma também que vocês vão fazer aí o raciocínio clínico na hora de para avaliar e diagnosticar. Então, avaliar e identificar qual é a causa da dor do seu paciente. Começa pelo diagrama do corpo, vendo a localização da dor do seu paciente. Depois, no exame clínico, vai fazendo perguntas intencionais. Primeiro, para descartar doença grave. Depois, descartou doença grave, vamos para o exame... descartou doença grave. Se for doença grave, encaminha para o médico especialista. Descartou doença grave, vamos para o exame físico. Falei clínico, né? Então, diagrama do corpo. Peraí que agora eu me perdi, ó. Eu fico lendo às vezes as mensagens e eu me perco. Então, primeiro o diagrama do corpo para ver a localização da dor. Viu a localização da dor? Vai para o exame clínico, faz perguntas intencionais. Primeiro, para descartar a doença subjacente grave. Identificou sinais de bandeira vermelha, encaminha para o médico especialista. Excluiu doença grave, a gente vai para dor neural. Como é que a gente vai confirmar ou excluir dor neural? Com as informações do exame clínico, associados a testes específicos no exame físico. Excluiu dor neural, aí a gente confirma ser uma dor mecânica. Se é uma dor mecânica, a gente precisa saber, é a articulação que está envolvida ou é o músculo? E a gente vai, né, através do exame físico também, com testes específicos, chegar à conclusão se é articular ou se é muscular. Agora, então isso é um geral que vale para qualquer queixa, desconforto, incômodo, qualquer patologia. Vamos ver agora especificamente, já que na aula de hoje a gente vai descomplicar a síndrome do piriforme, vamos ver nesses 3 passos aí do raciocínio clínico, diagrama do corpo, exame clínico, exame físico, como se comporta, quais são as características do paciente com síndrome do piriforme, tá? Então, deixa eu fechar aqui, compartilhar com vocês. Então tá. Então, na síndrome do piriforme, quando você pedir para o paciente pintar o diagrama do corpo, onde é que como que é a apresentação clínica do diagrama do corpo do paciente com a síndrome do piriforme? A dor dele, a localização da dor do paciente com síndrome do piriforme vai ser ali na região lombar, ali próximo à região do sacro, próxima à região do quadril, no meio do glúteo, na região posterior da coxa, podendo ir até a perna e o pé. Então, esse vai ser o diagrama, essas vão ser as áreas
que um paciente com síndrome do piriforme vai pintar lá no diagrama do corpo. Lombar, sacro, quadril, meio do glúteo, posterior de coxa, pode pegar até às vezes perna e pé por conta da compressão do ciático, tá? Então, paciente pintou essa região aí onde eu acabei de falar para vocês, já pode surgir na cabeça de vocês a hipótese de ser uma síndrome do piriforme. Então, só olhando para o diagrama do corpo, você já pode levantar hipóteses do que pode ser a causa da dor desse paciente. No exame clínico, né, depois do diagrama do corpo, a gente vai para o exame clínico. Então, no exame clínico, quais são os sinais e sintomas que um paciente com síndrome de piriforme vai te relatar? Então, é um paciente que vai relatar que tem dor localizada ou irradiada, dor localizada na lombar, ou uma dor na lombar irradiada para glúteo e para membros inferiores. O paciente pode te relatar também dor na região da virilha, do períneo ali no assoalho pélvico, nas genitais, no quadril, posterior de coxa, podendo irradiar até para a perna e para os pés. O paciente, no exame clínico, também pode te relatar uma sensação de perda de mobilidade do quadril por conta do encurtamento e da contratura do músculo do piriforme, né? Lembrando que o piriforme, ele é responsável pela rotação externa e abdução do quadril. O paciente também, no exame clínico, pode te relatar que a dor dele piora quando ele fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Eu tratei há umas semanas atrás uma paciente com síndrome do piriforme, inclusive ela tá comigo, continua numa manutenção, né? Mas ela chegou com as queixas do exame clínico, ela tinha queixas que a dor dela piorava depois que ela passava muito tempo sentada. E era uma dor localizada, mais aqui na região lombar, dela não, era na lombar e no quadril, não irradiava para os membros inferiores. E ela falava que a dor dela piorava com movimentos que aumentavam a tensão no músculo piriforme. Então, quando ela ia para a academia e dependendo dos exercícios que ela fazia na academia, ela sentia que a dor dela piorava. Então, o paciente pode te relatar. Ele pode te relatar que a dor piora tanto com movimentos onde tem a contração do músculo, a tensão pela contração do músculo. Então, movimentos onde ele faça rotação externa e abdução do quadril. Como ele também pode te relatar que a dor piora nos movimentos onde ele tem a tensão no músculo por alongamento, que seria na adução e na rotação interna, então, do quadril, tá? E o paciente com síndrome do piriforme, quando você questionar sobre a descrição da dor, ele pode te relatar como uma sensação de pontada, uma sensação de queimação, de formigamento, porque na síndrome do piriforme, o paciente, ele vai apresentar sintomas tanto por conta do fator muscular, né, que é bandas musculares tensas e pontos gatilhos, como também os sintomas são causados pelo envolvimento neural, porque na síndrome do piriforme a gente tem a compressão do nervo ciático ali que passa no piriforme. Então, isso causa também sintomas neurais, então formigamento, queimação, perda da sensibilidade, né? Então, no caso da síndrome do piriforme, o paciente pode ter tanto sintomas de dor mecânica como sintomas de dor neurais associados, porque a gente tem o envolvimento muscular junto com o envolvimento neural do ciático, tá? Outra queixa que o paciente da síndrome do piriforme também pode te relatar no exame clínico é que ele tem dificuldade para fazer elevação da perna estendida e também dificuldade para fazer a flexão do tronco em pé. Então, essas são
alguns sinais e sintomas que o paciente vai te relatar lá no exame clínico que indicam síndrome do piriforme. E, por fim, a gente tem o exame físico. Então, no exame físico, depois que você colheu, né, as informações no exame clínico, você vai no exame físico para confirmar se é mesmo uma síndrome do piriforme. Como é que você vai confirmar no exame físico? O paciente com síndrome do piriforme, ele vai ter dor, a palpação, quando você palpar ali a região próxima do sacro, quando você palpar sobre o músculo piriforme, você vai identificar, né, bandas musculares tensas, pontos gatilhos. Ele tem dor aqui próximo à região do quadril, onde o músculo se insere, né? E ele também pode ter dor nas regiões dos dermátomos correspondente ao nervo ciático, né? E o nervo ciático, ele é formado pelas raízes de L4 até S3. Então, ele é um nervo que vai derivar de 5 raízes nervosas. Então, o paciente pode ter dor em vários dermátomos, que são os dermátomos correspondentes de L4 a S3. Além dele ter dor, a palpação nessas regiões que eu falei para vocês, sacro, quadril, em cima do piriforme e nesses dermátomos, ele também pode apresentar alteração de sensibilidade e perda de força muscular, né, nos dermátomos e miótomos de L4 a S3, porque lembrando, no síndrome do piriforme a gente tem o fator muscular mais o fator neural envolvidos. Tem um teste, né, testes neurodinâmicos, onde a gente pode confirmar ou excluir a síndrome do piriforme. Tem um teste que é o teste de FAIR, né? Teste de FAIR positivo. O que é o teste de FAIR? É quando a gente associa flexão, adução e rotação interna do quadril do paciente do lado acometido. Porque esse é um teste onde você vai estirar o piriforme e você analisa se reproduz a dor do paciente. Então, o paciente está em decúbito dorsal, você vai fazer a flexão de quadril até o máximo, tá? Não pode ser só um pouquinho, não. Tem que ir até o máximo da amplitude de movimento para estirar mesmo. Fez a flexão do quadril, ou seja, vai trazendo a perna do paciente aqui em direção ao abdômen, ao peito. Fez a flexão, você vai fazer a adução e a rotação interna até no máximo, né, da amplitude de movimento, estirar ao máximo e vai ver se isso reproduz a dor do paciente. Associado a isso também o teste de Lasseg positivo. Só que nesse caso o teste de Lasseg você não vai avaliar como se fosse uma hérnia de disco, por exemplo, onde você vai fazer a elevação da perna estendida e o paciente tem que reproduzir a dor nos primeiros 30 graus da amplitude de movimento. Então, sinal de Lasseg, você vai fazer a elevação da perna estendida do paciente, primeiro do lado assintomático, faz a elevação durante toda a amplitude de movimento e depois você faz esse teste de elevação da perna estendida do lado que o paciente tem dor. Caso ele tenha uma síndrome do piriforme, ele vai relatar que a sensibilidade na região do glúteo do lado acometido é diferente do lado assintomático. Então é assim que vocês vão avaliar o teste de Lasseg positivo ou não na síndrome do piriforme. Lembrando sempre, faz o lado assintomático primeiro e depois compara com o lado em que o paciente tem a queixa de dor, tá? E aí, deixa eu parar aqui. E aí, vocês vão pegar as informações do diagrama do corpo, lá que o paciente pintou, você vai ver se bate com a apresentação clínica, né, do diagrama do paciente com síndrome, da síndrome do piriforme, né, compare o que o paciente pintou com a apresentação clínica do diagrama da síndrome do piriforme. Depois, exame clínico, você vai ver lá, né, as informações que o paciente te deu, referente à dor que ele sente, localização e tudo mais, se está de acordo com as informações de síndrome do piriforme, e depois você no exame clínico, na palpação,
teste de sensibilidade, força muscular e os testes neurodinâmicos, você vai aí então confirmar ou excluir se a causa da dor do seu paciente é a síndrome do piriforme ou não. Independente se ele já veio com diagnóstico médico do síndrome do piriforme ou se ele chegou para você com uma queixa e você que vai identificar a causa dessa dor. Por quê? Porque eu sempre falo para vocês que às vezes o paciente vem com diagnóstico médico, mas a causa mesmo da dor dele não é aquilo que veio no diagnóstico, principalmente quando é baseado nos exames de imagem, tá? Então, o raciocínio para você avaliar e diagnosticar a síndrome do piriforme é, primeiro, diagrama do corpo, segundo, exame clínico, terceiro, exame físico, ok? E aí a gente vai para a parte final, então, dessa aula, que é falar sobre o tratamento. Como é que eu trato a síndrome do piriforme? A síndrome do piriforme é uma dor miofacial, como eu falei para vocês, né? Com a presença de bandas musculares tensas, pontos gatilhos, comprimindo lá o nervo ciático e gerando tanto sintomas de dor mecânica devido à contratura muscular, como sintomas neurais por conta da compressão do nervo. Então, eu quero agora perguntar para vocês que estão aí assistindo, vamos ver quem é que vai acertar aqui e vai me responder. Quais são os 4 pilares fundamentais para eu tratar uma dor miofacial? No caso, essa dor miofacial é a síndrome do piriforme. Quem sabe me falar? São 4. 4 pilares fundamentais. Já falei várias vezes aqui para vocês em lives, hein? Vamos ver. E hoje vocês estão tudo quietinhos. Ninguém vai arriscar. Quatro pilares aí para tratar a dor miofacial na síndrome do piriforme. Nossa, tá todo mundo tão quieto que parece que até caiu a live. Vamos, gente. Quem vai arriscar? Lia mandou detectar o ponto e fazer a compressão. Alongar o músculo, liberar as contraturas e mudanças de hábitos. Muito bem! Parabéns! Foi a primeira e já acertou. É isso aí, gente. Massoterapeuta Maria Andrade, diagnosticar, tratar e orientar o paciente, o outro não lembro, não. Bianca, fazendo exercícios, não. Sol, liberação miofacial, é um dos pilares, né? Tati, massagista, dígito, pressão, liberação. Bom, então, ó, parabéns, Lia. Então, como tratar a síndrome do piriforme? Primeira coisa, né? Fazer a palpação em busca de pontos gatilhos. Encontrou os pontos gatilhos, vai desativar os pontos gatilhos através da dígito pressão. Desativou os pontos gatilhos, aí vocês vão aplicar a massagem Life, porque a massagem Life vai alongar os músculos e liberar a contratura, as aderências miofaciais. E, junto a isso, precisa orientar o paciente sobre mudanças de hábitos
para corrigir, para eliminar os fatores perpetuantes, ou seja, o que ele está fazendo que está desencadeando aqueles pontos gatilhos, aquela contratura muscular e pontos gatilhos no músculo piriforme, tá? Então, tratamento, dígito pressão para desativar pontos gatilhos, massagem Life do método Natália Tanaka para liberar as contraturas, as contraturas musculares e aderências miofaciais, alongar esses músculos e corrigir fatores perpetuantes através de mudanças de hábitos. Tem que identificar o que o paciente está fazendo no dia a dia e que está causando aquela contratura e pontos gatilhos. Como é que eu posiciono o paciente para tratar músculo piriforme? Lembrando que para cada músculo que você for tratar, você precisa saber posicionar o seu paciente. Por isso que muitos profissionais não têm resultado, porque tentam fazer liberação miofacial, tentam inibir pontos gatilhos sem posicionar corretamente o paciente. Então, no caso do piriforme, paciente em decúbito lateral com o lado acometido para cima, a perna de baixo fica em extensão de quadril e de joelho, a perna de cima vai fazer flexão de quadril com flexão de joelho, adução e rotação interna. Coloca o paciente nessa posição e vai palpando desde ali da região do sacro até a região do trocânter do fêmur em busca de contraturas musculares e pontos gatilhos. Depois, aplica a massagem Life tanto no sentido quanto transversal às fibras para alongar, liberar as aderências miofaciais e depois orienta o paciente sobre mudanças de hábitos para corrigir os fatores perpetuantes, tá? Então esse seria o tratamento para síndrome do piriforme. Então a gente hoje descomplicou aí o raciocínio da síndrome do piriforme. Mostrei para vocês então um passo a passo, um raciocínio clínico com um passo a passo para você avaliar, diagnosticar e tratar essa síndrome do piriforme. Vanessa, faz uma aula prática para nós no aluno lá na plataforma. O Fábio já está editando, já está gravado, na verdade, essa aula do piriforme. O Fábio tá na edição. Essa semana eu já vou subir para vocês lá na plataforma. Eu acho que deixa eu só ver aqui os próximos que eu vou subir. Essa semana, vocês já tem lá dor na cabeça e pescoço, ombros e braços já tá lá. Essa semana eu já vou subir para vocês antebraço, punho e mão. Na sequência vem dor em torácica e lombar. Não, acho que o que eu vou subir para vocês é torácica e lombar, se eu não me engano. Só tô na dúvida, eu acho que é. Agora eu me perdi, peraí, que eu já te falo para vocês agora que eu vou subir para vocês lá. Ai, não tá aqui, eu preciso baixar. Mas eu acho que antebraço, punho e mão já foi. Eu acho que eu vou subir para vocês agora torácica e lombar, que já tá até revisado. É isso mesmo. Essa semana vai subir para vocês torácica e lombar. Se eu não me engano, o piriforme já tá dentro. Já tá dentro dele. Se não for ele, ele é o próximo. Tá? Então seriam esses. Fiquei na dúvida agora, que eu não sei se eu vou subir para vocês torácica e lombar ou. Já tem lá para vocês antebraço, punho e mão? Se já tiver antebraço, punho e mão, então o próximo é torácica e lombar. É isso.
Eu acho que é isso que eu vou subir para vocês, torácica e lombar. Na sequência vem quadril, coxa e joelho, e aí já entra o piriforme, mas já tá aqui na produção. Logo mais já vai estar aí disponível para vocês, tá? A Sol me perguntou, fala dos músculos importantes para fortalecer. Então, você só vai trabalhar o fortalecimento se o paciente tiver fraqueza em algum dos músculos. Então, na avaliação, você vai avaliar se o paciente tem fraqueza através dos testes de força muscular. Se ele tiver alguma fraqueza, aí você vai trabalhar o fortalecimento. Normalmente pode estar associado à fraqueza do próprio piriforme, né, já que ele tem pontos gatilhos e contratura, e músculos agonistas ou antagonistas também podem ter alguma fraqueza. Então, pode ser que tenha fraqueza em glúteo médio, adutores, abdutores, tá? Mas você tratando a contratura muscular, tratando os pontos gatilhos, você já resolve a dor do paciente. Você só vai ter que identificar hábitos que ele tem no dia a dia e que estão desencadeando essa síndrome do piriforme, que normalmente vai ser postura para sentar, postura para dormir, algum movimento repetitivo, sobrecarga na academia, tá? Então, para tratar a síndrome do piriforme, você tratando a contratura, pontos gatilhos, alongando e corrigindo esses hábitos, você já trata a síndrome do piriforme. Você só vai precisar trabalhar o fortalecimento caso ele tenha alguma fraqueza específica. Vamos supor, se ele tem fraqueza de glúteo médio, aí ele tem uma queda da pelve, que é o que a gente chama lá de Trendelenburg, e isso pode estar se isso for a causa de estar sobrecarregando o piriforme. Tá? Só vai trabalhar o fortalecimento se a causa, se o fator perpetuante for fraqueza de algum outro músculo. Acho que seria uma forma mais simples de explicar, seria isso. Você só vai trabalhar o fortalecimento caso a fraqueza de algum músculo seja o fator que está perpetuando a contratura e pontos gatilhos nele. Mas se a causa perpetuante for postura, má postura, sobrecarga, um movimento repetitivo, é isso que você tem que tratar, entendeu? Atendo muitos corredores, então o músculo piriforme é um músculo que atua na marcha e na corrida. Então ele costuma tensionar e contraturar em corredores. Então, é um músculo que você precisa soltar. Meus amores, amanhã, então, a gente tem live, terça-feira, Nath me ajuda, onde eu vou entrar, então, aqui 1 hora para tirar as dúvidas de vocês. Se você ficou com alguma dúvida hoje, que não era sobre o assunto da aula, que você me mandou aqui, eu não consegui responder, ou mesmo se você ficou com dúvidas dessa aula, pode voltar amanhã que eu vou entrar aqui 1 hora para tirar suas dúvidas, seja de casos clínicos, de divulgação, de gestão. Amanhã às 20 horas eu tô aqui. Recado para a turma 17, vocês têm um webinário essa semana na quinta-feira com o Leonardo. E eu só preciso confirmar se na quarta-feira vocês têm aula comigo. Deixa eu só ver aqui que eu já falo para vocês também. Não, é só com o Leonardo. Dia 28, então quinta-feira, webinário com o Leonardo às 20 horas, certo? Um beijo grande então para vocês. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau!